Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em vossos corações. Nós estamos chegando com alegria para mais uma pré-aula da EBD. Já estamos na lição de número 10. Hoje nós falaremos a respeito da sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo. E nós já estamos nos aproximando do término desse trimestre e com certeza, assim como eu, você também tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você estiver conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e ore por nós, porque isso é muito importante para o nosso ministério. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro do Gênesis, capítulo de número 14, os versículos 17 ao 20. E o nosso texto áureo está dentro desta leitura bíblica em classe, que é o versículo de número 20, que diz: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Na verdade, o versículo 20 diz: E deu-lhe o dízimo de tudo, mas no nosso texto áureo está ali entre colchetes para deixar claro que está se referindo a Abraão. A verdade prática da nossa lição diz que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então, de maneira nenhuma é uma obrigação, de maneira nenhuma é um constrangimento, e sim um privilégio. Nós vamos entender mais sobre isso no decorrer desta pré-aula. Mas, afinal de contas, o que é a mordomia cristã? E é isso que eu quero trazer para vocês, professores e alunos, logo no início desta aula. Nós temos várias frases em hebraico que podem ser traduzidas como mordomo, como mordomia, mas eu não quero citar aqui essas frases em hebraico, até porque quem me acompanha sabe que hebraico não é o meu forte, né? Mas eu quero simplesmente citar aqui o que significa. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 43, o versículo 19, ele diz assim: Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José. Então, esta frase, ao homem que estava sobre a casa de José, ela também pode referir-se a um mordomo. No capítulo seguinte, no capítulo de número 44, e o versículo 4 diz: Saindo eles da cidade, e não havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa. Tanto Gênesis 43 e 19, quanto Gênesis 44 e 4 se refere aí a esta prática da mordomia, daquele que exercia governo sobre uma casa, daquele que administrava o bem de outrem. Também em Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 2, nós vemos ali o próprio Abraão, ele falando sobre isso. E ali ele usa uma frase diferente, filho de aquisição. Em Gênesis 15, versículo 2, está escrito: Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo, aqui sim nas nossas Bíblias traduzido por mordomo, da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então aqui no original se refere a filho de aquisição, a um filho que ele considerava, que ele adquiriu, que era
o mordomo dele, Eliezer, que pensava Abraão, claro, ser ele o seu herdeiro, pois ele não tinha filhos. Mas nós temos outras palavras no Novo Testamento grego, como epítropos, que se refere a alguém que é encarregado, alguém que tem um encargo. Você vai encontrar essas palavras em Mateus 20, versículo 8, e também em Lucas 8, versículo de número 3. Temos também oikonomos, melhor dizendo. Oikonomos quer dizer mordomo, fala do gerente da casa. Você encontra essas palavras no texto grego, em Lucas 21, 42, 1 Pedro 4 e 10, esse sim um texto muito importante, e em muitos outros textos do Novo Testamento. E o substantivo mordomia ocorre mais 9 vezes ainda no Novo Testamento. É muito importante que quando nós falamos aqui sobre mordomia, não tem nenhuma relação a palavra mordomia com o sentido que ela tomou hoje em dia, de alguém que está folgado. Alguém está folgado, está vivendo está tendo uma mordomia. Não tem nenhuma relação com esta palavra que tomou esse sentido. Aqui nós estamos falando no sentido de administração. Mordomia vem de mordomo, aquele que administra o bem de outro. No Novo Testamento, também é usada a palavra despenseiro. O que é um despenseiro? Despenseiro é alguém encarregado da despensa, que era responsável pelo fornecimento e administração dos gêneros alimentícios. Ele era chamado também de econômo. Este termo também ele já foi muito utilizado na marinha, na hotelaria e na aviação civil. Inclusive, na marinha ainda é utilizado esse termo despenseiro, aquele que cuida da despensa, uma função muito importante. Imagina uma viagem marítima, um grande navio com 200, 300 pessoas, que está saindo de um local indo para outro, uma viagem de 25, 30 dias, e a pessoa que é responsável pela despensa, o despenseiro, ele erra nos cálculos e no meio da viagem não tem mais os recursos. Imagina se isso acontecesse. Então veja a importância do despenseiro. E mais à frente nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele, em uma de suas cartas, ele cita que nós devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e como também despenseiros, aqueles que cuidam da despensa espiritual, aqueles que têm a missão de levar o povo a Deus, aqueles que têm a missão de trazer as realidades espirituais para a vida da igreja. Para resumir então aqui esta primeira parte, mordomia, portanto, é a administração dos bens espirituais e materiais que o Pai nos outorgou, que o Pai nos concedeu. Ele nos deu bênçãos espirituais, mas também deu bênçãos materiais, físicas. E nós, como mordomos de Deus, nós devemos administrar com temor, com responsabilidade, aquilo que Deus entregou em nossas mãos. A nossa lição, como sempre, se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, conhecendo o Evangelho da barganha. O segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Isso mesmo, há muitos, principalmente na internet, principalmente esses desigrejados na internet, atacando a doutrina do dízimo. Vamos falar sobre isso também. E no terceiro e último tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã.
Vamos lá então. No primeiro tópico, você precisa entender que Deus se relaciona conosco por intermédio do amor. O relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e seus filhos, está baseado no amor. E por que digo isso? Porque não há nada que você possa negociar, que você possa fazer uma sociedade com Deus. Não existe essa possibilidade. Apesar de haver até músicas falando isso, é apenas uma figura de linguagem. Isso não é possível. Deus se relaciona conosco na base do amor, porque se Ele dá aquilo que nós merecíamos, nós já estávamos mortos. As bênçãos materiais, Ele nos concede sem merecermos. Aí você pode dizer, mas professor, eu trabalho 8, 10, 12 horas por dia para conquistar as coisas, os bens materiais, os recursos. Olha, você só trabalha porque você está vivo, porque você está com saúde, porque você está respirando. Até o ar que nós respiramos é criação de Deus, é uma dádiva, é uma bondade de Deus. Então, as bênçãos materiais, Ele nos concede sem nós merecermos. Assim, o que teríamos para negociar com o Todo-Poderoso? Como pode você se deparar com um tópico como esse, o tópico de número 1, onde o nosso comentarista traz a realidade aqui desse evangelho da barganha que acontece na nação brasileira, e não somente no Brasil, mas vamos falar de nós aqui, de tudo que você tem para Deus, para receber em troca muito mais, né? E Deus vai se tornar seu devedor. Quando você dá tudo, Deus se torna seu devedor. Como pode alguém pensar, imaginar e ainda ensinar algo como esse? Então, diante daquilo que nós aprendemos aqui, no tópico 1, que Deus se relaciona conosco baseado no seu amor e que as bênçãos materiais que Ele nos concede, Ele nos dá sem nós merecermos, o que nós teríamos? Qual a moeda que nós teríamos para negociar com o Todo-Poderoso? Pense nisso. No segundo tópico, nós temos a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, né? A primeira alegação dessas pessoas que são contra o dízimo é que dízimo é coisa da lei mosaica. Olha só, este é o argumento mais fraco que existe, né? É o mais fácil de você desconstruir. O dízimo, ele é um princípio do reino de Deus. Reino de Deus nada tem a ver com lei mosaica. O dízimo é um princípio do reino de Deus e não da lei de Moisés. O dízimo, ele é anterior à lei mosaica e continua como princípio mesmo após a lei mosaica. É possível provar isso na Bíblia? Sim. Nós vemos o dízimo antes da lei? Sim. Onde? No texto que está como nossa leitura bíblica em classe, em que Abraão, que é o pai dos hebreus, né? Abraão, ele vai dar dízimo a este sacerdote que ele não conhecia, chamado de Melquisedeque. Então, antes da lei, tudo isso aqui antes da lei, quem foi que mandou Abraão dar dízimo? Onde foi que Abraão leu a respeito de dízimo? Quem ensinou isso? Tudo isso vinha de um sentimento de gratidão e do relacionamento que Abraão tinha com o Todo-Poderoso. Então nós vemos o dízimo antes da lei? Vemos em Gênesis 14, versículos 18 ao 20, ali está o dízimo antes da lei. Vemos o dízimo durante a lei? Sim, em vários textos, inclusive no texto de Malaquias 3, 7 a 10, que é o texto mais citado
quando se fala de dízimo. E é por isso que aqueles que são contra o dízimo dizem, olha, esse texto aí é um texto da lei. E eles estão certos. Malaquias 3, 7 a 10 é um texto que está dentro da lei mosaica. Mas nós temos alguma fala de dízimo no Novo Testamento? Muitos vão afirmar que não. Mas é incrível, esses que afirmam que não é porque não leram o Novo Testamento. Jesus fala de dízimo sim, fala em Mateus 23 e 23, em Lucas 11 e 42, quando ele fala daquilo que os fariseus faziam, que dizimavam até a hortelã, até a erva daninha que nascia lá no seu quintal, eles dizimavam. E aí o que Jesus fala? Jesus diz assim, vocês deveriam fazer isso. Isso que vocês fazem é bom, mas sem deixar a prática do amor. Jesus não condena os fariseus por causa do dízimo. Ele condena os fariseus porque eles eram legalistas, entregavam o dízimo até da hortelã e da erva daninha que nascia no seu quintal, mas não amavam. Então, é isso que Jesus estava condenando os fariseus. Mas Jesus diz, vocês deviam fazer essas coisas sim, sem omitir aquelas. Mas o principal texto do Novo Testamento que fala sobre dízimo está em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 7, e os versículos 1 ao 11, que eu não vou ler tudo aqui agora, mas quero que você leia na íntegra esse texto na sua classe, porque aqui vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote para sempre, não segundo a ordem levítica, não segundo a ordem de Arão, mas ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio universal. O sacerdócio universal era para todos, era para todo o mundo. O sacerdócio levítico era temporário e nacional. Nunca esqueça isso, sacerdócio levítico, temporário e nacional. Sacerdócio universal, um sacerdócio que engloba toda a terra. Isso é algo muito importante. E aqui, nesse texto de Hebreus 7, do 1 ao 11, vai ficar bem claro que Levi pagou os dízimos. Ou seja, a lei levítica, né? Ela vem da onde? Vem de Levi, mas ainda faltava muito tempo para Levi nascer. Abraão seria pai de Isaque. Isaque seria pai de Jacó. Jacó seria pai de Levi e dali viria o sacerdócio levítico. É por isso que no versículo 9 do capítulo 7, o autor aos Hebreus diz, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então nós vemos que o dízimo, ele nasceu muito antes da lei de Moisés e permanece depois da lei de Moisés. A verdade é que dízimos e ofertas são o reconhecimento do senhorio de Cristo. Há muita gente na igreja que recebe Jesus como Salvador, mas tem dificuldade de recebê-lo como Senhor, né? Tem dificuldade porque é avarento, porque ama o dinheiro, porque não abre a mão, é mesquinho. Em nome de Jesus, isso tem que cair por terra, meu irmão. Tem que cair por terra. Você tem que começar a ser liberal e você vai ver que o teu ministério vai frutificar, certo? Não é troca com Deus, não. Não é troca com Deus. É porque você precisa desfrutar da plenitude das bênçãos que Deus tem para lhe dar. E muitas vezes essas bênçãos já estão derramadas e você não toma posse. No terceiro e último tópico, nós já abordamos aqui
Nós temos aqui a doutrina bíblica da mordomia cristã, mas eu já abordei ela aqui no início da aula. Vamos então fechar aqui esse terceiro tópico, observando aqui alguns detalhes. Primeiro, todo crente salvo reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso mesmo, Deus é Criador e todo crente salvo reconhece. No Salmo 33 e versículo 9, nós vemos que Deus falou e tudo veio à existência. Ele mandou e as coisas vieram à existência. Salmo 33, versículo 9. Em Gênesis 1:1, nós vemos que Ele é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Hebreus 11:3, pela fé, nós entendemos que os mundos, o mundo físico, o mundo espiritual, foram criados por Deus, pelo poder da sua palavra. Então, Ele é o Criador de todas as coisas. É o primeiro detalhe que você tem que ter em mente, você que é um crente salvo. Também, todo crente salvo deve reconhecer seu Deus como o provedor. Não vai dar tempo de ler todos os textos aqui, mas ele é o provedor, ele foi o provedor para Abraão. Abraão, quando seu filho Isaque perguntou onde estava o cordeiro, ele disse, o cordeiro Deus para si proverá. E em Gênesis 22, 13 e 14, nós vemos que Deus trouxe a provisão para Abraão. Gostaria também que você trabalhasse na sua classe o Salmo 65, versículos 9 a 13, que não vai ser possível ler aqui, mas Salmo 65, do 9 ao 13, você vai ver o que Deus faz pelos seus, a maneira como Ele nos provê tudo, como Ele abre as janelas dos céus para que nós tenhamos tudo. Também, Salmo 104, versículos 27 e 28. O homem é despenseiro e administrador do Adonai. E por que eu coloco aqui Adonai? Porque a palavra Adonai, você sabe, vem da raiz Adon, que quer dizer dono, proprietário. E o homem é este despenseiro, este administrador. Deus colocou o primeiro homem, Adão, como seu mordomo no Éden. Éden, lugar de delícias, o auge da criação de Deus. O Senhor entrega tudo debaixo da administração de Adão. Gênesis 2, versículo 15. Fato, mordomo não é dono. Mordomo não é dono. Aí você diz, professor, isso é óbvio. Está fazendo uma afirmação óbvia. Mas o óbvio também precisa ser dito, porque nós estamos vivendo dias em que homens estão tomando posse daquilo que é de Deus, quando na verdade eles são administradores, são mordomos. Não se deve tocar naquilo que não lhe pertence. A noiva é de Cristo. A igreja é de Cristo, pertence somente a Ele. O apóstolo Paulo disse que os homens devem nos considerar como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então veja, ministros de Cristo, servos de Cristo que exercem a função em prol do reino, e despenseiros, aqueles que cuidam da despensa espiritual, que abastecem o povo, vão na despensa espiritual, buscam alimento e alimentam o povo. É dessa forma que os homens devem nos considerar como ministros e como dispenseiros, como mordomos de Deus. Não temos nada. Nós não temos nada. Eu termino dessa forma, a não ser o que nós recebemos dele. Se você tem alguma coisa em suas mãos, foi porque ele te concedeu. Então, seja grato, reconheça quem és. O primeiro fato é que você precisa reconhecer quem você é. Eu preciso saber quem eu sou. E eu não sou nada. Mas ele é bom. Eu reconheço quem ele é. E tudo que tenho, tudo que sou, pertence a ele. Sendo assim, você jamais vai ter problema com dízimo e com oferta. Quem vive colocando empecilho para dízimos e ofertas na igreja,
vive querendo discutir esse assunto dentro da igreja, às vezes até obreiro, é porque tem um amor ao dinheiro e esse amor ao dinheiro é raiz de mal e esse amor ao dinheiro pode até te levar para o inferno. Então, em nome de Jesus, se converta, deixe de amar o dinheiro, ame a Deus sobre todas as coisas e com certeza a sua vida, o seu ministério, a sua família vai mudar. Creia nisso. Em nome de Jesus, se esses poucos conceitos foram úteis para você, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo os abençoe mais e mais.